preservativo é usado nas relações sexuais para evitar a gravidez e principalmente para proteger contra doenças sexualmente transmissíveis. A camisinha é o método mais utilizado desde o século XIX. Quando usada de modo correto, a eficácia dela é de 98%. Uma pesquisa do Ministério da Saúde mostra que 94% da população sexualmente ativa reconhece a eficiência da camisinha. Mas por que será que os jovens estão deixando de usar? Preservativos é o tema de hoje. O Antenados está no ar. Olá, está no ar o Antenados. Hoje vamos falar sobre preservativos. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a pesquisadora Regina Figueiredo. Ela é coordenadora de projetos em saúde sexual e reprodutiva da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Regina, ao nosso programa. Olá a todos. Obrigada. A gente também conta com a presença dos estudantes da Universidade São Judas, o Fábio de Paula, Olá. a Luame Rabelo, Olá. a Bianca Caetano, Olá. Paulo Fernandes, Olá. a Andressa Neri Olá. e a Nayara Vieira. Oi. Bom, para a gente começar a falar do assunto, eu queria saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham da importância do uso dos preservativos. O que é que vocês acham? Eu acho que é essencial você estar utilizando o preservativo, tanto para prevenir ter futuros filhos sem você ter essa vontade, quanto para estar se protegendo de doenças, né? E vocês, pessoal? Eu acho muito importante também, e eu acho que só deve deixar de usar depois que casa, se os dois fazem exames, eu considero muito importante. Aqui todo mundo concorda com os dois? Eu concordo, mas num ponto, eu acho que até durante o casamento, você precisa continuar usando. Fazendo exames, dá para amenizar isso também. Assim, mas é que geralmente as pessoas elas não conversam sobre isso. E a sociedade não é mais a mesma de como era antes. Os costumes mudaram, as tradições mudaram. E acho que isso influencia muito. Por exemplo, no casamento. O casamento não é mais tão visto como ele era visto antes. Devido a algumas pessoas permanecerem ou terem relações abertas? Isso. Agora as relações abertas, elas são muito mais comuns do que seriam antes. Então, eu acho que esse preservativo, essa coisa de você se prevenir tem que ser muito mais forte. Tanto no casamento como fora. E vocês acham que as pessoas estão usando os preservativos? Em termos, eu acho. O estado de São Paulo, segundo uma pesquisa, é o estado que tem mais infectados. Que é bem estranho, mas eu tive uma pesquisa sobre o assunto. Eu acho que assim, preservativo tanto te protege, mas existiram tantos alertas quanto a isso, que eu acho que eu posso equiparar quase como as drogas. As pessoas, os jovens principalmente, eles meio que acham, é perigoso, é proibido. Então proibido é mais gostoso. Eu vou lá e vou fazer A questão do sexo proibido, sempre. né? Isso, Aí acha que como precisa usar e não quer usar, porque... Porque é proibido, é perigoso, dá aquela tensão, aquele tesão de, nossa, estou fazendo uma coisa perigosa. Será que eu posso me dar mal, mas eu tenho muitos amigos que já fizeram e não se deram mal, por exemplo. Aí eu vou lá e faço, eu quero ver como é que é a sensação. Tem isso também. Tá certo. Eu acho também que a pessoa, acho que ela nunca vai pensar, vai acontecer comigo, eu acho que eu vou fazer, não tem problema, não vou ficar grávida, eu tô me cuidando, tô tomando remédio, sei lá. E acaba achando que, fala assim, acho que não precisa, hoje não precisa, amanhã não precisa, eu acho que nisso de não usar acaba trazendo alguma coisa, então. Tá certo. E Regina, os jovens estão usando menos os preservativos? Então, a gente teve uma estabilização e tem essa geração que usa um pouco menos, porque a geração anterior, principalmente o pessoal que está na faixa de 50, 45 para cima, eles conviveram ou conheceram, ouviram falar de pessoas que morreram de AIDS. Né? A AIDS era muito letal, então você tinha artistas, né? O Freddie Mercury, o Azusa, né? E essa geração ela já vem para a vida sexual
quando isso foi estabilizado por causa dos medicamentos, né? Então parece que não está tão presente, porque as pessoas que estão com HIV, elas não ficam mais magras, pálidas e nem morrem. Então você acaba não vendo na sua rua, não vendo na sociedade, e isso dá uma falsa sensação de segurança que faz muitas vezes eles arriscarem mais relações sem proteção. Entendi. E por que meios os jovens se informam sobre o uso dos preservativos? Olha, normalmente essa informação ela vem cedo com amigos mesmo, nas piadas de escola, colegas, né? Saber que existe esse método, né? Campanhas públicas, muita informação na internet, mídia. Na família Na também? família, mais os meninos, acho, porque ainda existe uma cultura no Brasil que diz que falar de prevenção incentiva o sexo. Então, famílias que têm medo que a menina passe a ter relações sexuais evitam falar no assunto com as meninas, por incrível que pareça, né? Então, elas acabam falando entre amigas, sabendo por informação, internet, mídia, revistinhas, né, femininas, etc. Tá certo. E vocês acham que ainda tem, então, essa vergonha de falar com os pais sobre sexo, preservativos? Sim, demais. Eu acho que tem bastante. E se tivesse esse acompanhamento dos pais, já incentivando desde sempre, seria uma forma da gente já saber o que fazer. Porque muitas vezes eu conheço amigas minhas que elas ficam totalmente perdidas, sabe? Que método usar, que modo você tem que ir no ginecologista. E os pais têm medo daquele pudor de falar sobre qualquer gênero que seja de sexo, principalmente meninas. Vocês concordam? Vocês acreditam que seja por esse caso de incentivar a começar? Sim. A Eu família, acredito que a principalmente. escola também ajuda bastante, porque eu, pelo menos, tive professores que auxiliaram a gente. Eles conversavam disso com os alunos mesmo. Mas na família? Na família, pouco. Eu também. Palestras sobre essas coisas eu sempre tive na escola. Agora, conversar com pai e mãe referente a isso, eu nunca sentei, eles também nunca quiseram saber e tal. Até que eu tenho 2 irmãos e, tipo, meu pai já chegou a dar preservativo para os meus irmãos. E pra mim, não que eu queira tal, mas acho que tem essa meio... Assim, distinção, tal. Menina Então, não. menino... Isso, menino diferente. Falou assim, não, você não, ele sim, ele é homem. Uma pesquisa realizada em São Carlos, interior de São Paulo, apontou que 90% da população não usa camisinha. Você acha expressivo? Eu acho esse número bem preocupante, porque São Carlos é uma cidade com muitas universidades, né? Então, a percentagem de jovens nessa cidade deveria indicar maior uso até do que outras que não têm tantos estudantes. E a gente, então, acaba refletindo que provavelmente aqueles comportamentos que fazem o não uso, que tá com o namorado fixo ou mesmo casado, deixa de usar, estão se somando a outros tantos jovens que estão tendo relação sem uso de preservativo, né? E jovens e adultos também. E o fato das pessoas não usarem preservativo está ligado ao prazer sexual? Eu acho que está um pouco ligado ao prazer sexual, mas não totalmente. Eu acho que falta um estímulo cultural, né? Porque a gente tem uma sociedade que ela meio se divide, né? Você cria o menino já dizendo que ele tem que ter prática sexual, muita prática sexual, tem aquela ideia que ele tem que mostrar que é homem, e você evita falar com a menina achando que isso incentiva o sexo. E a sociedade não vê que quando você incentiva o menino, ora, ele vai ter relacionamento com quem? Com uma menina. Então, se você não orienta os dois sobre a prevenção, não é? Você está incentivando um e boicotando o outro, essa relação vai acontecer sem prevenção. Confusa, assim. Então, não é comum nos diálogos de meninos, apesar de ser comum falar de garota, de transa, eles não falam de prevenção entre eles, incentivam o amigo, né, a gente a usar preservativo, né? E esse não estímulo, né, ele acaba gerando esse comportamento de risco, não é? Que preocupa todo bem mundo, preocupante. né? A gente foi conversar com os alunos da universidade para saber quais as dúvidas que eles têm sobre o uso dos preservativos. Vamos acompanhar?
Para que serve a camisinha com espermicida? Quem aqui sabe para que serve a camisinha com espermicida? Quando você usa ela e você ejacula, mata todos os espermas. Mas... É isso, Regina? Então, a ideia de uma camisinha com espermicida seria dar uma proteção adicional, né, contra a gravidez, caso ela rompesse ou mesmo esse esperma que entra em contato. Mas é importante dizer que as camisinhas, em geral, essas que estão no mercado brasileiro, elas não vêm com espermicida, né? Ela, na verdade, aquilo é um lubrificante à base de água. Inclusive porque, mesmo matando os espermatozoides, o espermicida não mata vários vírus de doença, muito menos do HIV. Então, ele não tem nenhuma proteção para DST e HIV. Próxima pergunta. Queria saber se guardar a camisinha na carteira pode acabar estragando, mesmo se ela estiver dentro da validade. O que vocês acham? Porque assim, eu sei que os meninos geralmente têm costume de guardar na carteira, né? Agora, o que vocês acham? Estraga? Acho que sim. Acho que sim. Um lugar Dizem que sim, apertadinho, né? não é? E aí, Regina, estraga mesmo? Então, na verdade, assim, se ele está saindo para ir numa festa e vai pôr a camisinha, isso não estraga. O que estraga é aquela camisinha que fica na carteira e ele levanta e senta e dirige, né? Então, já sentou em cima dela milhões de vezes, esquentou, porque o problema do látex é esse aquecimento. Então, a gente fala que o ideal é que ele verifique se a camisinha está sempre estufada, tá? Porque quando ela já está marcadinha e murcha, né? Ela já perdeu a validade. Perdeu a sua eficácia, porque provavelmente abriu algum furo e saiu o ar. Então, como assim? Se ela tiver... Ela tem que estar estufadinha, com ar arzinho, dentro. com ar Isso. dentro. Por isso, o ideal é que ele não ande com aquela camisinha o tempo Muito inteiro. Ele tempo. troque Mesmo o tempo que- inteiro. Quanto tempo você acha que deve trocar? Então, depende, né? Se ele vai numa festa, o ideal é que ele, quando se arruma, Já pegue uma nova. Já pegue uma nova, vá trocando de 2 dias, 3 dias. Como ele pega a chave do carro, ele pega o preservativo também e bota na carteira. Próxima pergunta. A camisinha da alergia? O que vocês acham? Em mim nunca deu. Vocês concordam também? Não dá alergia ou dá... Depende do tipo de reação também do organismo da pessoa, né? Pode ser que seja alérgico ao látex. Ao látex. O lubrificante eu acho que seja difícil por ser a base de água, como ela disse, né? Mas ao látex pode ser que aconteça isso, dependendo da pessoa. Dá alergia mesmo, Regina? Então, na maioria das pessoas, não, tá? Nós temos uma minoria, né, principalmente de homens, mas algumas mulheres também, que apresentam alergia ao látex, então fica com a mucosa irritada, né, ou apresenta secreção depois do ato sexual ou ardor. E para essas pessoas, a gente, então, recomenda que tente usar com mais lubrificante, né, que você pode comprar, assim, adicional, na forma de sachê, para ver se consegue que o atrito não exponha tanto a essa reação, né, de alergia, ou então, se permanecer, mudar para a camisinha feminina, que ela não é feita de látex, ela é feita de outro material que não causa essa alergia. Tá bom, ok. Obrigada, Regina. O Antenados vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando de preservativos. E tem uma entrevista com o Dr. Rony de Carvalho Fernandes. Não saia daí. Contraceptivo de barreira é o nome técnico da camisinha. Feito basicamente de látex, misturado com borracha e água, é o preservativo mais usado no mundo. Historiadores comprovam que as primeiras camisinhas foram produzidas no Antigo Egito, feitas de linho, pele e materiais vegetais. Por ano, são produzidas 15 bilhões de camisinhas no mundo todo. O primeiro caso de contaminação pelo HIV, o vírus causador da AIDS, foi registrado em 1981 e desde então matou 39 milhões de pessoas em todo o mundo.
O vírus pode ser transmitido por relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou ainda de mãe soropositiva para filho durante a gravidez e a amamentação. O Antenados está de volta e o tema de hoje é o uso de preservativos. Para conversar sobre o assunto, eu recebo Regina Figueiredo. Vamos agora, eu quero saber de vocês, se vocês acham que os jovens perderam o medo das DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. O que vocês acham? Do meu ponto de vista, eu acho que eles não perderam o medo. Porque, pelo menos, eu tenho muito medo de pegar qualquer doença desse gênero. Porque a gente não tem muitos medicamentos para isso e nem muito auxílio para se a gente pegar uma doença assim, ao meu ver. Eu não sei se ela puder responder. Então, aí, você acha que os jovens perderam, Regina, o medo? Então, eu acho que as campanhas, elas foram centradas na prevenção da AIDS, né? E, por isso, quando tem esse aumento de tratamentos e não se vê mais, acaba despreocupando, né? E não dizendo, por exemplo, que outras DSTs são muito comuns. A gente está vivendo uma epidemia praticamente nacional de HPV, que é o condiloma, né? Você tem regiões brasileiras que a sífilis voltou a crescer, corretíssimo, né? Você tem regiões de grande concentração de tricomona, que é uma doença que na mulher não apresenta sintoma e pode causar esterilidade. Quer dizer, é preciso ter uma noção que as doenças são grupos, né, de doenças, né, e que estão aí mesmo, né? Não é à toa essa vacinação de HPV, né? Ela não veio porque não tem nada, pelo contrário, veio pela constatação crescente, né, de casos de contaminação e, portanto, de câncer de colo de útero, que até 2 décadas atrás as pessoas não sabiam que era causado por uma DST. Deixa eu perguntar, né? Mas muitas dessas DSTs, algumas, né, não tem assim um sintoma visível. Certo? Então, algumas. Algumas. Então, tem DSTs que não apresentam sintoma na mulher, por exemplo, tricomona, e apresenta no homem. Você tem doenças que podem não aparecer tanto no homem ou pode aparecer na mulher. Você tem condilomas que causam verruga na mulher, que às vezes a verruga está dentro do canal vaginal, né? Então não é visível, está no colo do útero. E para saber é só com exames. Você tem essa quantidade, né? E aí você, no geral, as DSTs têm sintomas e têm tratamento. Não é? Isso faz com que as pessoas se despreocupem. Mas existe uma demora para detectar esse sintoma. E enquanto a pessoa não sabe, ela está passando ou pegando. E a grande DST, que é a que preocupou e moveu todos esses programas, é o HIV, que não dá sintomas em todas as pessoas. Às vezes a pessoa fica 7 anos sem apresentar sintoma, às vezes 10. Tem pessoas que estão contaminadas há 30 anos, né? Infectadas e não apresentaram sintomas, mas isso não quer dizer que elas não estejam transmitindo. Por isso que a gente faz tanta campanha das testagens, né? Para vocês irem no ginecologista, fazer o Papa Nicolau, que ajuda a detectar uma série de doenças, no caso da menina, e fazer sempre, se você se colocou em relações de risco sem uso de preservativo, a testagem de HIV. E eu acho que é bom também saber que hoje a gente tem a hepatite B, é uma DST, né? A maioria dos casos de hepatite B, que é o causador de um futuro possível câncer de fígado, ela passa por transmissão sexual. E hoje a gente está vivendo a verificação daquele tempo que a gente não sabia disso. Não é? Casos e casos de... Mas eu acho que o medo maior que os jovens têm é de engravidar. Não da doença em si, sabe? Tá. E eu queria saber de vocês, se vocês, meninas, têm o costume de ir ao ginecologista. Sim. Eu tenho. Tem? E os meninos, já foram ao urologista? Tem costume de ir? Não. Nunca foram? Então, olha só.
Acompanhe a matéria que fala sobre a importância dos homens irem ao urologista. As doenças sexualmente transmissíveis são consideradas como um dos problemas de saúde pública mais comum em todo o mundo. O Dr. Rony de Carvalho Fernandes alerta sobre os cuidados que devem ser tomados para se evitar a contaminação. A melhor forma de proteção é o uso do preservativo. O preservativo ele é seguro, hoje a gente consegue evitar, na grande maioria dessas doenças, tantas doenças que pegam a pele como que penetram para dentro do pênis. Então a melhor forma que tem de prevenir é realmente o uso do preservativo. O jovem ele passou aquela fase de susto que a gente teve na década de 80, de 90, onde apareceu essa doença muito grave, que é o HIV, e hoje, não que ele tenha cura, mas a doença tem um controle, então tem diminuído o número de uso de preservativos. Eu acho que com esse tipo de programa, de matéria, a gente tem que estimular que os jovens utilizem mais a camisinha para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Agora eu queria saber de vocês sobre a questão das pessoas, os jovens estarem começando cada vez mais cedo a ter relação sexual ativa. Vocês acham que a falta de maturidade contribui com essa questão? Muito. Acredito que muito, porque assim, você... vou entrar em outro patamar, você não... A pessoa tem 16 anos, ela não pode ser presa, mas pode já fazer uma opção de transar, que é uma coisa assim que eu acho que você tem que ter muita cabeça para fazer isso. Regina, falta mais informações para as meninas, para os meninos? Eu acho que falta não só informação, mas falta acesso a métodos também. Porque se a gente for ver, historicamente, se você for para a sua quinta avó, sexta avó, você vai verificar que elas tinham filhos com 15, 16 anos, às vezes até com 13. Porque o problema da época não era ter filho na adolescência, não ter. A questão era ser mãe solteira. Então, se você fosse mãe solteira, você era mal falada, isso era uma desonra para a família. Então, a família fazia um arranjo para você casar muito cedo. Então, você tinha essa gravidez na adolescência, mas ela era um pouco ocultada. Agora, é importante a gente entender que essa ideia dos jovens também precisa mudar, porque enquanto o menino achar que a menina que anda com camisinha, ou ela tem camisinha na bolsa, ela é galinha, ou ela é fácil, ela não vai usar, porque ela não quer ser estigmatizada. Então, a gente precisa mudar um pouco, e quem vai mudar isso é as meninas. Dizer assim, eu ando sim, é porque eu me cuido. Não é? Então, isso que eu queria se saber empoderar de vocês. Se as meninas cuidam mais que os meninos, quem é que tem mais esse cuidado? Meninas ou meninos? Então, a gente tem depende do grupo, porque aí você tem aquelas meninas que têm relação sexual porque o namorado ou o ficante está insistindo. Então, uma preocupação nossa, principalmente com o adolescente, é que essa pessoa crie uma autonomia, que isso tem que ser estimulado, né? Num treino na família, em casa, por isso que a gente diz que tem que ter essas discussões, para que ela não tenha relação sexual só porque as amigas tiveram, para que ele não faça sexo só porque os amigos estão dizendo que ele não... Então, dá uma autonomia, porque todo mundo vai acabar fazendo. Se um fazer 2 anos mais tarde, porque, na verdade, o que da prevenção é você fazer com consciência que isso pode gerar gravidez, pode gerar doenças. Então, você se equipa, não é? Para ir fazer essa sua primeira experiência. E a divulgação gratuita nos postos de saúde? Você acha que falta a divulgação dessas campanhas? Porque os postos de saúde distribuem, né, gratuitamente. Isso, todos os postos de saúde, a gente fala UBS, né? São unidades básicas de saúde do país, que praticamente estão presentes em quase todos os bairros, comunidades, né? Eles distribuem gratuitamente a camisinha masculina. O que precisa é todo mundo saber, né? Inclusive, a gente fala, qualquer pessoa com relação sexualmente ativa pode chegar e pedir, não precisa de identidade, não precisa de cartão do SUS, não precisa comprovante de endereço, não precisa marcar médico, não precisa de nada, só chegar e pedir. E aqui na cidade de São Paulo nós temos também camisinha feminina. Tá certo. E pode perguntar. Pois dizem que assim, camisinha assim, de UBS, postos, elas têm não uma proteção, mas elas têm uma qualidade inferior quanto às outras vendidas em farmácia. Isso
procede? Não, não procede, porque na verdade, assim, qual é a diferença, né? Quando o Ministério da Saúde faz uma compra, e ele faz em grande quantidade para o Brasil inteiro, são milhões, para vocês terem noção, né? Ele faz uma licitação pública, alguma empresa ganhou. A única diferença é que vão embalar uma forma que não faça propaganda para a empresa. Então, quem ganhou foi não vou falar aqui o nome das marcas, mas alguma dessas marcas é a mesma camisinha. Só que é aquela mesma básica, né? A inodora, transparente e tal. Então, a eficácia é excelente, porque senão, inclusive, o Ministério da Saúde não compraria no momento, né? Que a intenção era prevenir doença. Agora, não vai ter, aí sim, aquela com sabor, com couro, essas invenções, né, que a gente vê na farmácia, você tem um cardápio, né? Uma variedade. Uma variedade, com ondinha, sem ondinha, estímulo, retardantes, quer dizer, isso a gente diz assim, se você não se adapta por algum motivo ao posto de saúde, tente pegar, até porque a camisinha hoje é subsidiada e está muito barata em qualquer lugar. Tá certo. E, Regina, como você acha que a gente pode melhorar essa comunicação escola, família, na mídia, toda essa comunicação para informar de melhor qualidade para os jovens? Então, eu acho que primeiro a sociedade tem que entender que a vida sexual é boa e saudável, porque enquanto tiver a visão negativa, você finge que não vai acontecer. Né? Ela é boa e saudável. Todo mundo, 99,9%, vai praticar sexo. Né? Isso é parte da qualidade de vida das pessoas. Né? A Organização Mundial de Saúde fala que isso é uma cidadania, é um direito à sexualidade. Então, é equipar para que saia da família, saia de casa, arrume um ficante, ou vai namorar, ou vai para a escola e tenha facilitado. Eu acho que o ideal, inclusive, era que nas escolas tivesse aqueles displays que se fosse coletado. Outra é essa informação, né, dos jovens poderem pegar imposto de saúde desde que não tenham relações sexuais. E outra coisa importante é que os jovens comecem a trocar informações entre si dessa importância. Então, meu amigão, fala, amigão, você já teve a sua primeira relação, né? Você já pegou alguém? Esse é o amigo da onça, a gente fala, porque o amigão mesmo, ele fala, pegou alguém, mas use camisinha. Né? Até porque hoje a questão da paternidade mudou, né? Você tem a responsabilidade do menino da paternidade desde a gestação. Não é mais aquela lei antiga, né? O nosso programa está terminando. Eu agradeço a presença da Regina Figueiredo, convidada. Obrigada, Regina. Obrigada a vocês. Dos alunos da Universidade São Judas. Obrigada pela presença de todos. E se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta a nossa página no Facebook e aproveite para ficar por dentro de tudo o que acontece na TV São Judas. A gente fica por aqui. Até o próximo Antenados.